O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Um grupo internacional de astrônomos encontrou 3 anãs marrons que giram em torno de seu próprio eixo mais depressa do que qualquer astro do tipo já visto. As 3, por sinal, podem estar no limite do que é possível para esses objetos, que são um intermediário entre planetas gigantes e estrelas pequenas. Muitas vezes chamadas de estrelas abortadas, as anãs marrons se formam pelo mesmo processo de suas irmãs maiores, mas não reúnem massa suficiente para manter uma reação sustentada de fusão nuclear, ou seja, não conseguem acender, entre aspas, como as estrelas convencionais. O novo trabalho envolveu o uso de dados colhidos pelo telescópio espacial Spitzer, aposentado pela NASA em 2020, complementado por observações em solo feitas com os telescópios Gemini Norte e Magellan. Eles constataram que as anãs marrons, embora tenham um diâmetro similar ao de Júpiter e massa dezenas de vezes maior, estavam girando 10 vezes mais depressa que ele. A mais rápida das 3 completava uma volta a cada 1 hora e 5 minutos. As outras faziam uma rotação a cada 1 hora e 8 minutos e 1 hora e 14 minutos. De acordo com o trabalho, liderado por Megan Tannock, da Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, e publicado no Astronomical Journal, essa taxa de rotação de 1 hora pode estar perto do limite máximo desses astros. Mais rápido que isso, e eles começariam a se desintegrar. Cássio, eu acho muito interessante como as anãs marrons estão se revelando assim, tipo uns Júpiteres parrudos, né? Aliás, Jupíteres, me ensina a professora de português da Folha. O plural de Júpiter, acredite se quiser, é Jupíteres. Mas enfim, porque não tem mais que proparoxítona em português, então o acento tem que ficar... Enfim, digressão. Voltando às anãs marrons, é muito curioso como são realmente e parecem ser planetas gigantes, inclusive seguindo esse padrão de rotação. A gente sabe que os planetas têm esse padrão de rotação, que quanto menor a rotação é mais lenta, e conforme ele vai crescendo a rotação vai aumentando. Então Saturno é um pouco mais devagar que Júpiter, e você imaginando com mais massa que Júpiter seria mais rápido mesmo, e as anãs marrons parecem seguir esse padrão. Mas parece ter um teto para isso também, e estamos chegando perto desse teto. O que você achou desse resultado aí? Bem interessante, né? As anãs marrons aí que passaram um tempo. Primeiro, elas foram consideradas até como possíveis candidatas à matéria escura, né? Explicaria matéria escura com umas milhões de anãs marrons espalhadas aí pelo halo da galáxia, e logo em seguida isso foi descartado. E depois disso acabou sendo aí entrando aí numa espécie de vácuo, né? Tirando o trocadilho, mas o pessoal acabou perdendo muito interesse. Depois reacendeu isso, né? Temos vários estudos aí falando da possibilidade até dela gerar um pouco de energia nuclear a partir da fusão do deutério, mas isso seria muito pouco e durante um tempo muito curto, enfim. Reacendeu o interesse, e agora, né, encontraram essas 3, né, de uma vez só, com um giro muito rápido, né? Esse giro, se não me engano, é típico das estrelas de tipo espectral A, que é como Vega, por exemplo, 100 km por segundo, que dá mais ou menos 350 mil km por hora no Equador, o que deixa bem achatado. A gente vê isso em Júpiter. E com isso também, né, você está quase no limite da disrupção, em que a estrela, né, a anã marrom, acaba perdendo matéria pelo Equador. Poderia até formar um disco. Existem estrelas que acontece isso, são as estrelas A, E, B, E, que elas giram, né, acima desses 100 km por segundo, então 150 e tal, e começam a ejetar matéria que formam um disco, e aí são conhecidas por essa nomenclatura. Mas é interessante, você está com 100 km por segundo, fizeram as medidas com o efeito Doppler das linhas espectrais, que são difíceis de se observar, é muito fria, e elas são ultra cool, né? São estrelas, são objetos ultra cool, porque tem a temperatura muito baixa também. Além disso, né, além dessa característica, eu estava dando uma olhada, eles acharam como resultado que essa de 1 hora tem aí, né, período de rotação de 1 hora,
tem aí em torno de 800 graus, né, 800 Kelvin. Se você desconta aí quase 300, né, da conversão para Celsius, você está falando aí de uma coisa com 600 graus Celsius, né? Que se você olhar Vênus aqui com 460, está quase ali, né, pau a pau. Bastante interessante, né, você vê esses elementos que não se conhecem tantos assim, com tantos detalhes. Foi uma descoberta com o Spitzer, depois foi para o Gemini, foi para o Magellan, como você falou, lá, o Baade, se não me engano, né, que é do pessoal do Carnegie, mas são dois dos principais observatórios do mundo, o que mostra, né, que isso reacendeu, né, nós estamos falando aí de uma nova vertente, né, de uma nova onda de estudos desses objetos interessantes, né, interessantes. Eu imagino que você brincou, eu achei engraçado o negócio do ultra cool, que é ultra frias, né? Mas para fazer a piada ultra cool tem que manter o inglês. Mas um aspecto é esse, porque justamente uma estrela, uma anã marrom já muito fria, indica uma anã marrom velha. E uma anã marrom velha também, eu imagino, perderia rotação como estrelas perdem rotação com o passar dos bilhões de anos. Então, além disso, tem esse aspecto, né? Ela já deve ter sido mais rápida na sua rotação no passado. Não sei se muito, se significativamente, provavelmente não por conta desse limite aí, mas é um aspecto interessante. Eu imagino com a astronomia de infravermelho indo mais adiante, a gente tem o James Webb vindo aí, o estudo de anãs marrons que dependem dessa detecção de temperaturas relativamente baixas vai ser facilitado, né? Não, exato. Quando a gente fala de anãs marrons, inclusive eu estava puxando aqui, porque na época do mestrado foi o boom, né, dos estudos aí de anãs marrons. Tem uma coisa interessante que o pessoal, quando fala da física interna, tá mais ligado à meteorologia por causa da temperatura do que essencialmente a física nuclear que a gente estuda aí no Sol, por exemplo. Então você tem essa dinâmica, né, toda de meteorologia, muito difícil. As linhas que a gente observa não são linhas atômicas, são linhas moleculares, que elas são mais largas. A gente vê espécies químicas do tipo monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amônia, água, vapor d'água. Então coisas que são bem fora, né, do que a gente tem do espectro de estrelas, né? E aí lembrando, né, indo mais para a atmosfera de dos planetas gasosos. É um aspecto bem interessante, deve girar bastante, né? Gira bastante, ele fica oblato, as coisas se afastam, né? O gás acaba perdendo a pressão interna, a temperatura abaixa, né? Com 600 graus você não consegue fazer reações, até reações químicas, né? São mais complicadas de se fazer, dessas de processar esse material mais volátil. Mas enfim, né, toda uma física diferente do que a gente está acostumado com estrelas e resultados interessantes. Com o infravermelho chegando aí no James Webb, o que a gente pode ver, né, que essa estrela aí, essa anã marrom, se ela girava realmente mais rápida no passado, muito provavelmente ela deixou um disco para trás, né? Deixou um disco de matéria em volta que vai influenciar nas medidas do infravermelho, principalmente o infravermelho médio, onde você tem emissão de térmica, né, de poeira, uma coisa mais fria mesmo, né, que você pode aparecer nessa parte do espectro. O James Webb vem para aí, né, para pegar exatamente essa parte do espectro eletromagnético. Então, realmente é uma das coisas que o James Webb vai poder fazer diferença também.